Conexão Brasília-Ceará, com Donizete Arruda. Vamos lá, Donizete, começar a nossa semana falando sobre o efeito Trump no governo brasileiro, que o temor tá grande, viu? E segundo a manchete do jornal Globo de hoje, Cúpula Global diz o seguinte: Brasil teme que Trump esvazie legado do país no comando do G20. Bom dia, bom trabalho para você, vamos nessa. Bom dia, Matheus. Eita, Matheus, a voz está ruim, Matheus. Eita, Donizete, bora lá, bora tentar. Vamos tentar. Vamos Olha, lá. Matheus, o Lula tá tão preocupado. Ele tá mais preocupado do que eu com a minha voz, viu, Matheus? Donizete, não tá fácil não. E leia a matéria aí, Matheus. Leia a matéria sobre o G20. O que é que o Lula acha que o Trump vai fazer? Liga lá. Vamos lá. A matéria do jornal Globo diz o seguinte: há uma semana da cúpula de chefes de Estado do G20, que se reúne no Rio de Janeiro nos dias 18 e 19, as maiores economias do mundo e as uniões europeia e africana, o Brasil recebeu o apoio expressivo para as principais pautas sob sua presidência, como a Aliança Global contra a Fome e a Pobreza, o comércio internacional atrelado ao desenvolvimento sustentável e a taxação dos super-ricos. No entanto, a diplomacia brasileira teme que os compromissos obtidos após uma intensa jornada de negociações ao longo desse ano sejam abandonados pelos Estados Unidos com a posse de Donald Trump, que é negacionista climático, né, adepto da guerra comercial e isolacionista. O Brasil quer ampliar fontes de financiamento e redirecionar recursos existentes em organismos multilaterais. A COP29 começa hoje no Azerbaijão, também sob a sombra da presidência de Trump. Tá todo mundo com medo, né, Donizete? Tenha certeza que não vai acontecer nada, viu, Matheus? Sim. Tenha certeza. O Trump vai pegar essas resoluções e fazer, sabe aquilo que você sabe, não sabe? Donizete, é por aí. Ele não vai seguir nada. Olha, o Trump decidiu, Matheus, que tem, vamos arredondar, 250 mil brasileiros ilegais nos Estados Unidos. Você sabe quanto desses 250 mil vão ser expulsos? Vamos dizer que pelo menos eles vão tentar trazer todos de volta? Todos, Matheus. Imediatamente. Então, você ir para os Estados Unidos achando que vai ficar lá ilegal. Não Eu li vai uma rolar. reportagem esse final de semana. Sim. Tem uma brasileira que está lá em Boston há 20 anos, que no primeiro governo do Trump, ela não podia nem sair à noite, Matheus. Eita, Donizete. Mas Nesse votaram nível? nele, aguente, né? Você concorda? Agora vai ter que aguentar as consequências, é isso. Os latinos votaram nele, aguente. Próximo assunto, Matheus. Próximo assunto, Donizete. Bora falar da entrevista do ministro da Educação, Camilo Santana, ao Globo nesse fim de semana. Repercutiu bastante, hein? E ele se mostrou leal a Lula, mas é o plano B do PT, tá? Ele falou também nesse final de semana, ele comandou com sucesso o Enem. Sem nenhum problema. Tem ele falando? Tem, Donizete. Ele anunciou, inclusive, mudanças. O Enem vai poder agora certificar a conclusão do ensino médio para pessoas que têm mais de 18 anos, mas ainda estão cursando. Se fizer o Enem passar, já pode, então, receber o diploma do ensino médio. Olha aí, ele fala sobre isso também. Vamos ouvir. Só para reforçar, esse foi um esforço feito pelo Ministério, não tenho dúvida também pelo impacto do programa Pé de Meia. Nós ampliamos de 2023 para 2024 a participação de concluintes do ensino médio público inscritos no Enem de 58% para 94%. Tem duas recomendações e determinações que eu pedi ao INEP para o próximo Enem 2025. Uma é buscar a convergência entre o SAEB e o Enem. A gente está estudando a possibilidade da prova do Enem para o aluno do terceiro ano do ensino médio já servir como a prova do SAEB. Outra recomendação que nós estamos colocando para o INEP, fazer toda a avaliação, claro que nós vamos validar isso com as redes, é também o Enem voltar a certificar estudantes maiores de 18 anos na conclusão do ensino médio. Que esse jovem também tenha a oportunidade, com a prova do Enem, também o certificar.
Olha aí, Donizete. Coisa boa, hein? Mas ele falou muito ao Globo, Matheus. O que ele fala, Matheus? Vamos lá, Donizete, vamos escolher aqui algumas perguntas, principalmente as que envolvem o nosso estado, né? O Globo perguntou o seguinte para o ministro, ó. O senhor foi o único ministro do PT que conseguiu eleger aliado em capital. O que falta para o partido reconquistar votos nas maiores cidades brasileiras? Ele disse o seguinte: cada estado tem uma realidade diferente. No caso específico do Ceará, nós temos um projeto que tem trazido resultados importantes para o estado, com avanços importantes na educação, na economia e no crescimento do estado. As pessoas estão reconhecendo isso. Nas capitais é um público que depende menos do estado, das políticas públicas. E aí o Globo perguntou também: qual deve ser o norte para a construção da aliança de 2026? Na verdade, da aliança de Lula em 2026, atrair o centro e a direita são prioridades? E o ministro respondeu: quanto mais a gente conseguir unir e agregar. Eu fui governador com apoio dos partidos de centro, PP, PSD, MDB e republicanos. Agora mesmo, o Evandro Leitão, prefeito eleito de Fortaleza, tem apoio do PP, PSD e republicanos. Defendo que é importante o diálogo, construir consensos. Democracia é isso, disse o ministro Donizete. Pergunta, Matheus. Há grupos do PT que defendem mal o protagonismo do senhor para discutir os rumos do partido. Pretende assumir esse papel? O meu estilo é de contribuir, disse Camilo. Nada é pessoal, tudo é um projeto. E eu aceitei o convite do presidente para vir para cá, porque eu acredito que o caminho é por meio da educação. Nós não vamos conseguir resolver todos os problemas, mas você precisa priorizar aquilo que é mais importante. O que eu quero, vamos lá, só posicionar aqui o celular nesse momento, é contribuir com o governo do presidente Lula, que para mim é um grande líder, muito maior do que o próprio PT. Respeito muito a liderança de Gleisi e vou contribuir onde for chamado, mas sempre respeitando os espaços, a hierarquia e a grande liderança do presidente. Tem uma ala do PT que defende que o nome do Nordeste assuma o comando do PT, no caso é Guimarães. Mas Lula tem outro candidato. O que o senhor acha? Eu acho que o partido não é do Nordeste, é do Brasil. E repito, caberá a discussão sobre a liderança da nossa presidente, que é Gleisi Hoffmann, e sempre respeitando o nosso maior líder, que é o presidente Lula. Ele não declarou apoio ao Guimarães, né? Isso. Mas a entrevista completa tá no meu Instagram, né, Matheus? No meu Twitter, entrevista do Globo. Sim. Nunca no governo tem que entender melhor as pessoas. Uma crítica leve de Camilo ao governo Lula, tentando ajudar, contribuir para que o governo Lula se reeleja em 2026, Matheus. Próximo assunto para terminar rapidinho, Matheus. Vamos lá, Donizete. A gente só esqueceu de falar que o ministro também falou sobre a questão de ele ser candidato em 26. A gente esqueceu de falar essa parte, acho que é importante a gente pontuar aqui, que ao ser questionado sobre isso, ele falou assim, ó: o deputado federal Eunício Oliveira disse que o senhor seria a melhor opção para suceder Lula na presidência. Concorda? E ele disse: isso é bondade dele, de Eunício. O meu candidato à eleição chama-se Luiz Inácio Lula da Silva. Tem um mandato de 8 anos no Senado e nenhum interesse de ser candidato. Meu único foco nesse momento é trabalhar muito pela educação. Agora sim, Donizete, vamos falar sobre o caso de sexta-feira que chocou o Brasil. Um homem foi morto no aeroporto de Guarulhos, Donizete. 10 tiros de fuzil. Que 10, violência. Eu vi 5, são 10 10 tiros, né, tiros, Donizete. Eu li 10 tiros. Matheus, ó, lá tinha um carro parado da Guarda Municipal de São Paulo, mas na hora não tinha ninguém da guarda, todos tinham ido embora. Eita. Os seguranças desse, como é o nome do homem? Vinícius Grimbal, é, Matheus? Exatamente, Donizete. Exatamente. Aí o segurança dele não estava no aeroporto, porque o carro disse que o carro deu prego. São muitas coincidências.
A polícia militar não tinha ninguém na hora que vive lotado lá. É muito esquisito. E os assassinos não foram presos, Matheus. E aí? Pois é, Donizete, a gente tá vendo aí a força do PCC, hein? E esse cara, ele tinha contado histórias chocantes. Ele disse que o PCC hoje opera postos de combustível, opera jogador de futebol em prefeituras, e ele disse que ia morrer. A vida dele não valia nada. O PCC tinha pago 3 milhões pela morte dele. E ele só morreu agora porque o PCC não queria perder os 200 milhões que ele tinha da facção. Aí deu um jeito de recuperar, aí mataram. Até a noiva do Vinícius está sob suspeita, né, Matheus? Tá um negócio seríssimo, Donizete. Segundo o Ministério Público de São Paulo, ele era um arquivo vivo do PCC. Tamanha era a proximidade dele com a organização criminosa. Você vê aí. Na lavanderia, né? Vamos ouvir o promotor que deu entrevista ao Hotel Fantástico. Vamos. Qual é o nome do homem? É Gaquia? Isso, Lincoln Gaquia. Vamos ouvir. Ele era um arquivo vivo, ele é alguém que infelizmente se envolveu com um crime organizado. Todas as linhas de investigação, elas serão levadas em conta e eu garanto para vocês que o Ministério Público vai acompanhar, como sempre acompanhou, mas especialmente nesse caso, vai acompanhar e auxiliar no que for possível as investigações da Polícia Civil para que esse caso seja solucionado o mais rápido possível. Muita grana envolvida, viu, Donizete? Muita grana. Ele estava chegando do Maceió com 1 milhão em joia, dinheiro que ele tinha que cobrar. Isso. Você viu, né? Vi sim. Impressionante. E ele é acusado de dar um desfalque no PCC de 200 milhões de reais. Com criptomoeda é muito dinheiro, né, Matheus? Muita grana, Donizete, movimentada, viu? E ele denuncia inúmeras pessoas, policiais envolvidos. Então ele estava realmente ali marcado, viu? Chegou a pedir segurança, mas não teve jeito, né? Você tem ele falando? A gente tem o Vinícius. Vamos lá, vamos ouvir ele. Antes de pagamento, tem um contrato, tem uma matrícula, tem as contas de onde que vinham seguindo o dinheiro, então dá para a gente fazer um caminho inverso. O que mais? Tem as conversas de WhatsApp com os proprietários. Eu apresento, doutor, mas assim, cada vez mais eu preciso de mais segurança. Então eu precisava de um amparo de vocês também, do que eu vou ter, porque senão vocês estão falando com morto-vivo hoje. Ele tinha provas, ele acertou, né, Donizete? Matheus. É isso. E eu não quero ser morto-vivo não, viu, Matheus? Tamo junto, Donizete, nem eu. Vamos lá para nosso lugarzinho favorito, vamos? Bora, vamos nessa. Pão, 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 pão de queijo, pão, 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 pão de queijo. Esse Camarotezinho crime vai é render bom. muito. Vamos botar ar-condicionado no nosso camarote, mano? Bora, Donizete, porque o calor que tem feito aqui em Fortaleza não tá brincando. Vamos botar lá. um camarote com ar-condicionado e ficar lá comendo nosso pãozinho de queijo com café e bica calado. Seu PCC, você já fica à vontade. Se quem quiser brigar com vocês, que brigue. Nós não, nós vamos ficar quietinho. A gente só falou, tá? Só estrou, né, Donizete? Nós é frouxo, nós é frouxo. A gente gosta de comer pão de queijo. Vamos lá, que já passou o nosso tempo aqui, um rápido intervalo. Esse crime ainda vai render muito e é claro que a gente vai acompanhar aí os desdobramentos. A polícia do governador Tarcísio de Freitas. Vai enfrentar um problemão aí. 7h35, a gente volta já. Ceará News. Apoio Uninta. Seu futuro, a melhor escolha. Acesse uninta.edu.br. Vem que no Senac tem qualificação profissional para você crescer na carreira ou abrir o seu próprio negócio. Vem que tem cursos técnicos, faculdade, idiomas e muito mais.
E para você que é empresário, tem consultorias e cursos Incompany com soluções customizadas. Vem para a maior escola de educação profissional do Brasil. Acesse vencersenacce.com.br e saiba mais. Momento Nero! Vamos lá, Donizete, para começar a semana, a gente vai acordar quem? Vamos acordar o prefeito de Maracanaú, Roberto Pessoa, que está viajando para Londres a convite do União Brasil, do governo do Reino Unido, para contar a sua experiência. Ele e os 14 maiores prefeitos do União Brasil, para contar a experiência de sucesso da administração dele na Europa, Matheus. Vai, acorda, Roberto Pessoa. O Roberto Pessoa está iniciando a 1º de janeiro seu 4º mandato como prefeito de Maracanaú, né, Matheus? Isso, Donizete. E ele, semana passada, esteve em Brasília contando o sucesso, os êxitos de sua administração. Roberto Pessoa é um prefeito que esses que estão chegando agora deviam vir a Maracanaú para aprender, Matheus. As experiências de lá são plenamente vitoriosas na educação, na saúde. Os êxitos que o Roberto Pessoa tem alcançado na moralidade pública, na transparência, estimulam a população a reelegê-lo com tranquilidade, e ele é um exemplo, Matheus. Então ele está indo à Europa, dia 14, vai passar lá uma semana a convite do União Brasil, que já o convidou semana passada para falar de suas experiências, de seu êxito, e ele é uma referência nacional para o União Brasil. Ele está só no top, Matheus. Ele é o prefeito de Salvador, vai ser o prefeito de Teresina, o prefeito de Natal, que talvez não vá, de Campina Grande. Você entendeu o estágio que está o Roberto Pessoa, né? Donizete. Já tem um mandato, está indo para a reeleição. São esses convidados quem já está em cargos, maiores prefeituras, e vai ser um exemplo. Tá certo, Matheus? Certo. O Roberto Pessoa, ontem eu estive com ele, e foi ele que me contou essa história, e eu fiquei impressionado com os projetos dele, Matheus. Ele fala que sem língua não tem cultura. Então ele está ensinando Tupi-Guarani, as escolas vão ensinar Tupi-Guarani para a comunidade indígena, para o Pitaguari, lá de Maracanaú. Olha que coisa, olha que preocupação, olha o detalhe, Matheus. Verdade, Donizete, cuidando do patrimônio cultural, né? Isso. Então, até sugeri a ele que ele venha dar uma entrevista, talvez depois do retorno dele à Europa, ou antes, quando ele for, vai dar essa experiência na Europa para falar para a gente, tá bom? Vamos convidá-lo. Insista, Matheus, para ele vir dar essa entrevista para a gente, tá bom? Certo, vamos lá, vamos combinar sim. E ele é o nosso ouvinte diário, tá, Matheus? Diário. Ele nos escuta todos os dias. Todos os dias ele só começa a sua jornada de trabalho depois do nosso programa. Vira a página, Matheus. Um abraço para o prefeito de Maracanaú, Roberto Pessoa. É isso, a gente agradece demais a audiência do prefeito. Vamos nessa, Donizete. Agora para Caucaia, hein? Porque tem denúncia por lá. Me conte. Matheus, eu não acredito não, Matheus. Nem eu. Sinceramente, eu não acredito. Também não. Ó, Matheus, tem um HB20 SBM 5H19. Você sabe de quem é esse carro, Matheus? De quem é, Donizete? É da prefeitura, tá alugado à prefeitura. Matrícula 74262. Ele é um carro que é guiado pelo motorista do secretário de governo e do procurador. Era procurador, é secretário de governo, Gutenberg Bezerra. Jorge, só vou dar o primeiro nome, Jorge. Aí sabe esse carro, que tô aqui, ó.
É o Jorge, detentora do carro, é a empresa Pontual Rentcar Limitada. Eu estou todo com o documento, tá, Matheus? Certo. E sabe o que é que está acontecendo com esse carro, Matheus? Me conte. Faz Uber. Oi? Faz Uber. Como assim, Donizete? O carro do secretário, quando não está sendo usado pelo secretário, faz Uber. Rapaz, que história, Donizete. Faz Uber. Você escutou? Tô escutando, Donizete. Tô aqui chocado, vou dizer assim. Eu tenho certeza que o prefeito Vitor Ali não sabe disso. Certo. Não sabe disso. Então, tenho certeza que o prefeito Vitor Ali não sabe disso. Vai saber E que agora. vai tomar providências sobre essa situação. Ok? Ok. O motorista pode ser. Está registrado, tem corrida feita com o carro, com essa placa. Vou dizer a placa. Você quer que eu diga a placa, Matheus? Diga aí, Donizete. SBM 5H19. É um HB20. Eita, rapaz. Aqui é assim, denúncia, tudo documentado, certo, Donizete? Você tem tudo aí. É muito sério. Eu vou esperar o que é que o prefeito vai fazer. E a coisa é bombástica. Lá vem mais bomba. Boato, fogo no motor. Boato, fogo no motor. Boato, fogo no motor. Essa daqui o mundo vai cair. O mundo não, o Ceará vai cair. Essa da mais Moab. Da Fico. O que é Fico, hein, Matheus? Fico, Donizete, vou dizer pra você aqui, ó. Força Integrada de Combate às Organizações Criminosas. Lembrei aqui, tava a Atena procurando aqui o que é que significava, mas é isso. Com o apoio da Força Integrada de Combate ao Crime Organizado do Ceará, Fico, e do Ministério Público do Estado do Ceará, a Polícia Civil prendeu um suspeito da tentativa de homicídio de Alan, motorista da irmã do prefeito eleito de Choró, empresário Bebeto Queiroz. Esse Alan sofreu uma tentativa de assassinato no dia 6 de outubro e sexta-feira o mandante dessa tentativa de homicídio, Alan levou 5 tiros, o empresário, que a polícia não dá o nome, mas foi preso Maurício Gomes, com a pistola de 9mm, 12 munições, 3 rádios comunicadores, 2 celulares e um colete balístico. O suspeito, Maurício Gomes, também foi atuado em flagrante pelo crime de porte ilegal de arma de fogo de uso restrito. A operação foi coordenada pela Delegacia Regional de Canindé e pelo Departamento de Polícia Judiciária do Interior Norte e contou com o apoio da FIC e do Ministério Público. Maurício Gomes é empresário, dono da empresa MK Serviço e Construções e Transporte Escolar. Olha a bomba, Matheus, Moab! Ele tem contrato com 36 prefeituras do Ceará. Só que Teranópolis, ele teve de contrato em 2024 10
R$435.184,77. Com russas, R$4.679.498,42. O São Gonçalo, R$4.253.063,73. Com Itapajé, R$3.139.246,73. O Guaiúba, R$2.399.148,69. Pesado, Matheus. Pesado. Sobral, R$255.336,14. A Montada, R$120.724,99. Massapê, 45 mil. Aratuba, 1,5 milhão, 1.518.402,93. O caso é grave. Maurício Gomes, a defesa dele, nós estamos tentando ouvir o que é que tem a dizer sobre sua prisão, Matheus. E por que ele mandou matar esse motorista. Vira a página, solta Moab, fogo. Bora Outro lá. furo meu, comigo foi ou será, Matheus? O que é, foi ou será? Vamos lá, Donizete. Já tem o escolhido, hein? Para disputar a presidência da Assembleia Legislativa. E talvez eu quero lhe perguntar, é o único mesmo? É unânime o apoio? É o único, Matheus. É único. Tem quase a unanimidade. Ele já ligou, Fernando Santana será o novo presidente da Assembleia. Já conversou com quase todos os deputados estaduais, já falou com mais de 44 deputados. Está faltando um ou dois, por causa do final de semana, não conseguiu localizar. É o que eu soube na conversa. E os pré-candidatos todos já passaram a apoiar seu nome. Romeu Aldigueri, Osmar Baquite, Zezinho Albuquerque, Salmito Filho, todos. Daniel Oliveira, sonhava em ser presidente, todos já declararam apoio a Fernando Santana. Ele é o presidente do Diálogo, tá, Matheus? Ele foi vice-presidente por 6 anos, 3 mandatos seguidos. E ele é respeitadíssimo, tanto pela situação, base do governo Eumano, como era respeitado na base do governo Camilo, governo de Isolda, como é respeitado pela oposição, pela imprensa. Todos gostam de Fernando Santana, porque ele é efetivamente do diálogo. E a sua escolha agrada a casa, Matheus. O governador Eumano, o ministro Camilo, acertaram em cheio ao escolher Fernando Santana como candidato a presidente. A eleição vai ser na primeira quinzena de dezembro. Ele toma posse só a 1º de fevereiro de 25, mas entre 31 de dezembro e 1º de fevereiro ele vai ser presidente, porque Evandro Leitão renuncia para assumir a prefeitura de Fortaleza. Ele também era um nome do presidente atual e prefeito eleito Evandro Leitão. Então a escolha de Fernando é quase um consenso, a unanimidade, Matheus. Tá? Certo. Não acredito que oposição não vai fazer chapa, deve votar grande parte dele, porque ele representa o que a casa, no caso a casa do Poder Legislativo do Ceará, precisa para respeitar a oposição, para dar voz à oposição, para garantir o espaço da situação. Ele foi quem propôs a CPI da Enel, Matheus. Você se lembra? Lembra, a gente acompanhou aqui.
trabalhos. E o Fernando deve ser o novo presidente da Assembleia, tá bom, Matheus? Ok. Eu tô indo embora, hoje eu falei muito, Matheus. Eu vou passar o dia escondido, tá? Lá no meu camarote, tá bom? Tá certo, Donizete. Cuidando da voz. Faça aí um gargarejo com água e sal pra ir cicatrizando, voltando a voz. Amanhã você vai estar melhor. Vamos nessa? Tá bom. Um abraço. Matheus. Abraço, vamos lá.